Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. É de grande valor a gente estar junto, tá, pelo menos espiritualmente junto, mesmo que remotamente, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor, sabermos o que Ele tem para a nossa vida, tanto para nós como também para benefício de outras pessoas que estão ao redor da nossa vida. Que Deus quer que a gente seja bênção, que a gente seja de alguma maneira útil na vida delas. Essa semana, graças a Deus, foi um pouco mais amena, menos notícias ruins, né? Embora ainda com muita coisa que a gente precisa orar uns pelos outros, e inclusive vamos continuar orando uns pelos outros, principalmente pelos irmãos e conhecidos que estão enfermos. E é bom que a gente cumpra com essa tarefa, porque é importante que a gente entenda que nós existimos para que cada pessoa do Distrito Federal e todas as pessoas do planeta Terra venham a compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se você já chegou, quer dizer, você que já chegou aqui, por favor, escreva com quem você está assistindo essa mensagem, tá bem? E também diga se você mandou esse link para uma outra pessoa. Eu gostaria de saber a respeito disso. E antes da gente começar a nossa mensagem, o assunto de hoje principalmente, na nossa série, eu queria fazer uma oração logo agora, tá bem? Então vamos orar. Pai eterno, pedimos a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Por favor, fale ao nosso coração. Nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, tanto para o nosso benefício, como também para o benefício de outras pessoas. Daquelas pessoas que o Senhor também quer alcançar através da nossa vida. Nos ajude, por favor, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, queria lembrar a todos que nós estamos na segunda mensagem da nossa série sobre a cura das feridas da alma. A gente já começou na semana passada com a introdução e eu quero dar continuidade hoje com um assunto particular dessa série. Alguns especialistas, como já falamos na semana passada, têm dito de que a próxima pandemia deve ser a de problemas mentais. É claro que muitas vezes, quando a pessoa fala a respeito de problemas mentais, elas estão falando de sofrimento espiritual. Angústias, depressão, medos, descontroles, compulsões, tudo isso tem a ver com o sofrimento espiritual. É claro que também a gente precisa estar preparado, nós precisamos estar preparados para não sofrer com isso e ao mesmo tempo ter condições de ajudar outras pessoas que andam sofrendo ou que vão sofrer a respeito ou com relação a esses problemas espirituais que alguns médicos, alguns profissionais falam que são problemas mentais. Agora, os cristãos têm a melhor, ou se não, a única receita para não sofrer com esses problemas e ao mesmo tempo ter ferramentas para ajudar outras pessoas. É com temor, mais uma vez, que vamos entrar na primeira das mensagens específicas e saber como que Deus ou o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Porque a Bíblia, certamente, é a nossa chave, é o segredo revelado para a gente, para que a gente fique liberto desses sofrimentos da alma. Antes, eu queria fazer alguns esclarecimentos para vocês. Isso é extremamente importante. Talvez toda semana a gente vai ter alguma coisa para fazer um esclarecimento. É importante que a gente saiba o que nós, seres humanos, verdadeiramente somos. A Bíblia diz, quando nós fomos criados, em Gênesis capítulo 2, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente quer compartimentar o ser humano, corpo, alma, espírito. Alguns dizem que o corpo, obviamente, é a parte física, a alma é a minha conexão com Deus, né? E o espírito são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Ou o inverso disso, né? Colocar o espírito como a nossa conexão com Deus e a alma com relação aos nossos sentimentos e emoções.
Mas a Bíblia nos diz que nós somos um ser completo, único, uno, e diz que nós somos alma vivente. Então, o que isso quer dizer? É de que nós temos o ser humano, né, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Aspecto e não partes, porque ela só se separa com a morte. E a necessidade que Deus estabeleceu da morte para poder, um dia depois, Ele restaurar o corpo físico, tendo um corpo puro, um corpo livre do pecado, um corpo totalmente restabelecido, para se unir, obviamente, com a alma, com o aspecto, né, espiritual purificado também. Então, isso é extremamente importante que a gente saiba. Quando eu digo assim, que o meu emocional, o meu sentimental, o meu psicológico, o meu coração, o meu íntimo, o meu interior, tudo isso está falando da mesma coisa, do nosso aspecto invisível, que geralmente a gente chama de alma. Então, mesmo que a Bíblia, em Gênesis, fala de que nós somos alma vivente, a gente muitas vezes se refere, não tem nenhum problema com isso, porque a Bíblia também se refere a isso às vezes, de que a alma é aquele aspecto invisível. Então, mesmo que a gente troque algumas vezes a ideia do que nós estamos falando quanto a isso, é importante a gente saber de que quando estamos falando do que é invisível, estamos falando do aspecto espiritual do homem, daquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Então, em primeiro lugar, é bom você saber de que você foi criado, nós fomos criados, alma vivente, o ser completo. Aquele aspecto físico que a gente consegue ver, enxergar, e o aspecto invisível, o aspecto espiritual, que muitas vezes a gente chama de alma. Agora, outro dado também que é importante você reconhecer nisso, é de que essa alma vivente, ela estava morta nos delitos e pecados que a Bíblia nos diz. Por quê? Porque quando Adão pecou, quando o primeiro homem pecou, ele passou a ser, de fato, uma pessoa com um espírito que foi afetado pelo pecado, um espírito morto. Ele precisou ser vivificado por Deus. E aí, nós do mesmo jeito. A Bíblia fala, né, de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida. Paulo mesmo fala de que Jesus, o último Adão, que ele fala, né, o primeiro Adão, né, que a gente sabe, Adão, esposo de Eva, mas o último Adão foi Jesus Cristo. A Bíblia chama ele de espírito vivificante. Isso quer dizer o quê? Aquele que pode dar ao nosso espírito vida. Então, esse aspecto invisível, esse aspecto espiritual de todas as pessoas do planeta, elas estão mortas, estão afetadas, não conseguem de fato se conectar ou enxergar aquilo que é o espiritual, embora vivendo, embora de alguma maneira lidando com uma série de coisas, fazendo as suas escolhas e por aí vai, mas não tendo a clareza, não sabendo exatamente aquilo que deveria saber no que diz respeito às coisas espirituais. Então Deus tem que dar vida para essas pessoas, como deu vida para mim e para você, nos deu vida, a gente teve os olhos abertos e a gente aí pode, não necessariamente que a gente consegue sempre enxergar as coisas espirituais. Quando temos fé salvadora em Jesus Cristo, ganhamos uma nova vida. Essa nova vida nos é dada quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, olha só, é importante que a gente entenda isso, por favor, não vá muito adiante sem entender isso. Se for possível, se for necessário, repita essa parte da mensagem. Nós temos uma nova vida porque o Espírito Santo, no momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, ele passou a morar em mim. Aí eu ganhei o poder, o potencial agora de conhecer as coisas espirituais. O resumo da história é esse. Tudo que somos naquilo que é invisível, ele foi redimido, foi resgatado por Jesus na cruz. Então, olha só, nós não precisamos ficar dominados por nada de ruim daquilo que é espiritual, porque Deus já nos deu vida espiritual para que a gente lance mão dos recursos que Deus tem para que a gente não sofra mais essas questões relacionadas à espiritualidade. Já nos basta o nosso corpo sofrer.
E o corpo vai sofrer só até a morte, a gente já sabe disso. Até mesmo depois da morte, quando formos ressuscitados, o corpo vai ser, como a Bíblia mesmo nos aponta, né? Ele vai ser glorificado e a gente não vai ter limitação nenhuma. Então, no momento da conversão, recebemos o Espírito Santo. E aí ele passa a morar em nós. Pedro, falando sobre o Espírito Santo na vida daqueles que não eram judeus, isso naquela época, quando Pedro estava falando ali, um discurso dele em Atos capítulo 11, ele diz assim: pois se Deus lhes concedeu, a esses judeus, olha só, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então ele estava numa crise de imaginar como que também os judeus estavam dizendo que tinham o Espírito Santo. Então, aí ele entendeu que no mesmo momento, olha só, no mesmo momento que foi dado a ele, Pedro, quando creu em Jesus, o Espírito Santo, também tinha sido dado para outras pessoas. E isso acontece sempre, desde aquela época até agora. Ele estava falando do Espírito Santo, que foi dado para quem creu em Jesus e é dado para quem crê em Jesus. Romanos 8, 9, Paulo fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Aí a gente agora entende e junta melhor os dados. Para eu ter o Espírito Santo, eu preciso entregar a minha vida para Jesus salvar. Se eu não entreguei a minha vida para Jesus salvar, eu não tenho o Espírito de Cristo, não tenho o Espírito Santo, eu não pertenço a Ele. Consequentemente, eu não posso acessar os benefícios espirituais que Jesus conquistou para nós ali na cruz. Ele já me salvou do destino eterno do inferno. Agora Ele me colocou no destino eterno do céu, porque eu entreguei a minha vida para Ele salvar. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos quer dar uma nova vida agora, já nos tem dado isso, mas Ele quer que a gente usufrua dessa nova vida. Por isso que o Espírito Santo ali habita na gente. Por que isso? Porque essa nova vida tem tudo a ver com a gente não só espelhar Jesus, mas também espalhar Jesus. Não só dizer que nós somos propriedade de Jesus, mas também parecer com Jesus e espalhar Jesus. Temos o Espírito Santo para termos a vida de Jesus em nós, a qualidade de vida espiritual que Jesus tinha. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. Ter o caráter de Jesus, o amor de Jesus, as preferências de Jesus, isso não é automático, é uma progressão. Parecer com Jesus e ter a vida de Jesus é um processo. Então, quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo entra na nossa vida, ganhamos uma nova vida, e aí a gente tem um início, a gente é bebê espiritual, e a gente pode crescer e ter maturidade. Então, como a gente sabe, obviamente, de que a gente precisa desse processo, a gente é transformado. Paulo mesmo fala isso, de que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, Deus estabeleceu um processo para que a gente vá ganhando essa vida de Jesus. Essa folga, essa paz espiritual, essa alegria, essa satisfação interior, essa realização de alma, de glória em glória. Então, a partir do conhecimento da vontade de Deus. Então, espero que você entenda isso agora. Deus, olha só, nos libertou das trevas do inferno e nos deu poder para ficarmos livres do que não pertence a Ele, né? Não pertence a Deus em nossa própria vida. Quem tem o Espírito, quem tem o Espírito Santo, pode dar freio nos vícios, nas imoralidades, nas arrogâncias, nas fofocas, na ira, na depressão, no homossexualismo, na inveja, na murmuração, na ansiedade, na autocompaixão. Isso é um processo. Qual é o processo? É aí que entra nossa maneira e nossa tentativa de explicar melhor e entender melhor a Bíblia. Porque qual é o processo? Primeiro, obviamente, ter o Espírito Santo, a nova vida, conversão. Mas o segundo é termos conteúdo bíblico de verdade. É ganhar o conhecimento daquilo que Deus nos concedeu. É ganhar as informações, aceitar na nossa mente, dentro de nós,
o conhecimento de Deus, as verdades. Jesus Cristo é a própria palavra, então Ele próprio quer habitar em nós com alegria através do conhecimento que podemos ter da Bíblia. E a terceira parte, o terceiro passo desse processo, que é, primeiro é conversão, aí a gente ganha o Espírito Santo. O segundo é ter conhecimento bíblico, saber o que a Bíblia diz, esse conhecimento. E o terceiro passo é uma decisão de ir na direção correta. É a fé em ação. Fé para crer em Jesus como meu Salvador, fé por acreditar que a palavra de Deus é a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e agora fé em ação, ir na direção dele. Aí a gente chama de conduta. Conversão, conhecimento e conduta. Então a minha atitude de dizer creio em Deus é ir na direção da vontade dele. Sei que isso é errado, então não vou. Sei que isso é certo, então eu vou por esse lado aqui. Então, tudo isso demonstra, esse processo demonstra como de fato nós podemos ter crescimento e ter uma mudança de vida. É certo que você conhece algumas pessoas que tiveram uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Se você conhece alguém que realmente mudou de vida e tem a liberdade de colocar aqui nos nossos comentários, no nosso bate-papo, fique à vontade para você colocar agora. Fulano de tal, e diga o porquê, tá bem? Fulana de tal, e diga o porquê, como ela era e como ela é agora, tá bem? Então, coloca isso, né? Se você conhece alguém que realmente mudou de vida para melhor, tá bem? Se você tiver essa liberdade, então faça isso. Algumas pessoas, muitas vezes, né, conversam comigo dizendo: depois daquela mensagem, pastor, a minha vida mudou. Depois que eu entendi aquilo, realmente a minha vida mudou. Mas é lógico que essa situação de mudança, ela pode voltar. Quer dizer, ela pode regredir. Porque se a gente recuar no processo, por isso que a Bíblia fala de que a gente tem que se manter naquilo que a gente já conhece, já sabe, que a gente tem que permanecer firme, a gente precisa caminhar para frente, porque algumas atitudes que a gente deixou, coisas ruins que deixamos, aprendemos, sabemos que podemos viver sem muita porcaria ou muito sofrimento, coisas que não tem nada a ver com a vida cristã. Muitas dessas coisas podem voltar se eu recuar na fé, se eu deixar de praticar. Eu já falei isso aqui e quero voltar mais uma vez, que a nossa vida espiritual é como uma escada rolante, que nós estamos, veja só, subindo nessa escada, subindo por essa escada, mas ela está descendo. Então, ela está descendo lentamente e eu estou caminhando. Eu preciso todo dia caminhar e subir mais, crescer mais, porque se eu parar, se eu estacionar, eu não estou parado, eu não sou estacionado, porque ela está descendo e está me levando para baixo. Então, é importante que você entenda que quanto mais eu alimento o Espírito, a minha vida, aquilo que é espiritual, com as coisas de Deus, ler a Bíblia, orar, estar em comunhão, lendo, refletindo sobre a Bíblia, fazendo aquilo que é correto, quanto mais eu alimento aquilo que é espiritual, o Espírito, com a palavra de Deus, com as coisas da palavra, mais, obviamente, eu vou na direção do bem, do bom, do melhor e do crescimento. Uma coisa vai puxando a outra. Então, eu preciso entender isso, ok? Quando nós alimentamos o nosso espírito com aquilo que é de Deus, mais eu permaneço livre das feridas da alma e também dos pecados. Ok? Muita informação até agora, né? Eu sei que é muita informação. Mas é importante e bom, você pode voltar nessa mensagem também, mas é interessante a gente entender aquilo que nós vamos ter, porque toda essa base, toda essa atenção, todos esses esclarecimentos, eles fazem parte de toda a nossa série sobre as feridas da alma. Vale para agora e vale para todas as outras mensagens também. E vou voltar nisso posteriormente. Tá bem? Então, a nossa mensagem de hoje, a nossa atenção especial, está voltada para um tópico que é muito requerido pelas pessoas, um assunto muito desejado das pessoas saberem um pouco mais o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Na verdade, as 3 feridas da alma mais comuns que as pessoas alistam que sofrem são ansiedade, depressão e angústia. É claro que tem um monte de outras coisas também, mas essas são aquelas que as pessoas mais relatam. Se você gostaria de saber sobre o que a Bíblia diz de alguma outra ferida da alma ou pecado,
Por favor, escreva no bate-papo agora. Embora a gente vai falar, né, sobre essas e vai falar sobre outras também. Mas se você tiver mais alguma e gostaria de saber, não se acanhe de escrever no bate-papo ou nos comentários, tá bem? Ah, quero saber sobre bipolaridade. Ah, eu quero saber sobre déficit de atenção, que são coisas espirituais. São coisas daquilo que a gente chama do invisível, né? Nessa série, nós vamos falar de algumas delas, como falei, mas hoje o nosso assunto é angústia. Algumas vezes, ou muitas vezes na vida, sentimos algo que nem parece explicável. Aperto no peito, vontade de chorar, parece que existe uma nuvem negra pairando sobre a nossa cabeça. Vamos para aqui, para ali, caminhamos na vida e ela está caminhando conosco. Em alguns momentos, a gente até sabe a razão disso. Um problema que apareceu e a gente não está enxergando a solução. A situação de emprego, situação financeira, né? Muitas vezes diagnóstico bem desagradável de saúde, aí a gente vai ficando angustiado porque a gente não consegue ver uma solução. Às vezes um amor perdido, ou uma possibilidade bem real de traição, a perda de alguém, o desperdício de uma grande oportunidade, a compreensão, né, de que a gente foi deixado de lado, foi rejeitado. Tudo isso, muitas vezes, traz esse aperto no peito. Às vezes traz essa vontade de chorar. Do nada aparece, né? A gente fica lembrando e começa a nos deixar para baixo. Em outros momentos, a gente nem sabe exatamente o porquê que está sentindo esse nó da garganta, essa sensação de abafamento, esse peso que parece de luto, né? O peso de um próprio luto. Às vezes a gente nem está sabendo, mas é claro, já aconteceu várias vezes comigo e certamente acontece isso com a maioria das pessoas do planeta. Tem dia que você está com vontade de chorar, não sabe de onde vem. Isso é categorizado muitas vezes como angústia. Isso é comum na vida humana, mas é ruim, é muito ruim porque ele é limitador, é sofrimento e pode levar a coisas desastrosas na vida das pessoas. Dependendo do tamanho desse abafamento, dessa angústia, pode levar inclusive ao suicídio. Angústia. Angústia é uma dificuldade de lidarmos com a tristeza presente ou aquela tristeza que está vindo aí, iminente. A falta de esperança calada. O desespero, que a gente chama, mas é um desespero calado. Né? Aquele desespero da gente sair chutando as coisas e dizendo que a gente está revoltado com alguma situação. A gente pode falar que está desesperado. Mas nosso interior, a nossa alma, nosso espírito, aquilo que é invisível em nós, muitas vezes perdeu a esperança e fica calado. Aí sente essa angústia. Muitas vezes até sua, muitas vezes dá calafrio, mas sente aquele nó na garganta, aquele aperto. E muitas vezes, né, a gente não consegue se livrar disso com facilidade. Então, quando isso demora a passar, a gente precisa ficar alerta, porque esse problema pode ter um fundamento, muitas vezes, totalmente nocivo. Já não é tão bom, certamente, mas ele pode piorar a nossa situação. Mas por que temos isso? Por que Deus permite essa situação tão desagradável sobre a nossa vida? Eu quero falar sobre isso hoje. O que a Bíblia diz? Lembra? Nosso texto-chave é: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, se a minha alma, o meu interior está sofrendo com angústia, é lógico que Deus tem a solução para a gente. Ele pode consertar, pode restaurar aquilo que está doendo dentro de nós. Salmo 50 e Marcos 14. Hoje a gente vai fazer a leitura de 2 textos, porque isso nos ajuda a entender um pouco melhor pela complexidade dos assuntos. Tá bem? Então, primeiro vamos para o Salmo capítulo 50, o Salmo 50. Vamos ler todo o texto, depois a gente tenta entender um pouco melhor o que o salmista está dizendo aqui. Versículo 12. Se eu tivesse fome, Deus falando, né, com o salmista, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso, como eu, carne de touros? Ou
eu bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios ou sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Esse texto aqui é muito interessante porque ele fala exatamente daquela situação de que muitas vezes a gente acha que a nossa vida religiosa vai nos livrar de muita coisa indesejável. A vida religiosa não livra ninguém de nada. E Deus está falando aqui com uma pessoa religiosa, que quer conhecer Deus de perto, mas acredita que a religião é a maneira com que a gente se conecta de fato a Deus. Isso quer dizer o quê? Aquele ritual, aquele nosso ritual religioso, seja evangélico, seja espírita, seja católico, seja de qualquer matiz religiosa, né? de qualquer fundamento religioso. Muitas vezes a gente acha que o nosso ritual, a nossa maneira de cultuar a Deus é que vai de fato nos conectar com a divindade. Deus está se referindo ao que o povo judeu fazia pelo menos uma vez por ano, que era sacrificar animais para pacificar a ira de Deus contra o pecado das pessoas. Embora Deus orientou isso para as pessoas, para os judeus, Deus tinha um princípio atrás disso. Então, enquanto não vier o Messias, vocês vão sacrificar um cordeiro, um animal imaculado. Vocês vão sacrificar a mim, e eu vou entender que você está arrependido, eu já sei disso. Esse seu ato vai apaziguar a minha ira contra vocês, até o Messias vir. Mas as pessoas, muitas vezes, faziam esse sacrifício sem levar em conta esse princípio, faziam o ritual. Muitas vezes a gente é assim também. Sabe quando a gente pensa assim, Deus vai me perdoar mesmo, Ele falou que vai me perdoar, então eu posso aprontar. Naqueles dias as pessoas pensavam assim também. Eu vou levar uma ovelhazinha aqui para oferecer a Deus mesmo, então eu posso aprontar. E Deus diz, acaso eu tenho fome? Eu como carne de algum bicho, de um touro? Eu não como isso. Acaso eu preciso dessas coisas? Eu preciso beber sangue de algum cabrito? O pessoal valorizava tanto esse ritual religioso que esquecia o princípio. E qual era o princípio? O princípio era a obediência. Deus queria que a pessoa cumprisse os votos, quer dizer, cumprisse aquilo que Ele tinha falado. Eu pertenço a Deus, tenho que parecer com esse Jesus. Eu fiz compromisso de ser ético, correto, de dar prioridade a Deus, de dar meus dízimos, ofertas, de ser uma pessoa generosa, amar o próximo, cuidar das pessoas. Então, a Bíblia mesmo fala que é mais importante a gente obedecer do que sacrificar. E é isso que Deus está falando aqui para o salmista. Eu acredito que 3 grandes lições a gente pode tirar desse bloco aqui. Versículo 15 diz, abertamente, invoque-me no dia da angústia, no dia que você estiver com o coração apertado, aperto no peito. Você às vezes nem sabe por quê, ou às vezes sabe por quê. Aí o texto diz aqui, né? Eu o livrarei e você vai me glorificar. 3 lições eu acho que a gente pode tirar aqui rapidamente. Primeiro é que Deus quer relacionamento pessoal conosco e não por um meio religioso. Quando eu vou na igreja, olha só, é um meio que eu posso me conectar a Deus, mas o ir na igreja necessariamente não tem muito valor. Se eu não vou para me conectar a Deus, se o princípio, vou aprender mais da Bíblia. Aí às vezes a gente vai na igreja ou está acompanhando uma transmissão dessa, um vídeo desse, e aí eu não estou interessado muito em saber sobre Deus, me conectar com Deus. Às vezes a gente vive a religiosidade, lê a Bíblia, tem tanta gente que lê a Bíblia e não muda de vida. Tem muito cristão que se conecta à leitura da Bíblia, mas não consegue se conectar a Deus. Por quê? Porque aquilo é ritual religioso. Às vezes ora, às vezes jejua, como um judeu, né, como um fariseu, mas não tem uma vida transformada. É uma pessoa que, de algum modo, não é bem quisto por conta da sua vida religiosa. É uma pessoa mal-humorada muitas vezes, é uma pessoa bruta muitas vezes, é uma pessoa desonesta muitas vezes, é uma pessoa que quem está ao seu redor
não suporta porque é chata. Ela não é uma pessoa amável, não é uma pessoa amorosa, não é uma pessoa que agrada. É uma pessoa iracunda muitas vezes. Então, a primeira lição é de que Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco, com você que está ouvindo essa mensagem. E não é por meio religioso. Segunda lição, o texto está dizendo aqui, né? Não adianta eu sacrificar. Ele quer o contato comigo. É o contato pessoal. E segundo, eu não fujo de Deus. Eu não vou fugir dele se eu me submeto a ele. Mas, se eu não me submeto a ele, eu estou fugindo dele. Isso quer dizer o quê? Para você se achegar a Deus, você se achega a ele através de Jesus, se submetendo a Jesus, crendo nele. Então, no nosso dia a dia, quanto mais eu desobedeço, mais distante, emocionalmente e também, olha só, de sensação, eu vou ficando de Deus. É claro, né? Quanto mais a gente peca, mais desobediente a gente é, mais a gente acha que Deus está longe. E é isso mesmo. Para eu não fugir de Deus, eu tenho que dizer sim para Deus constantemente. Quando eu digo não para Deus, eu estou me distanciando, estou virando as costas para Deus. Eu já era assim, eu vivia fugindo de Deus quando não conhecia Jesus. E em terceiro lugar, Deus sempre nos ouve em nossas angústias e aflições. Aqui vale claramente isso que a gente está abordando hoje, sobre angústia. Deus sempre nos ouve. E aí diz aqui, invoque-me. Ele está dizendo que na angústia eu já tenho uma receita. E qual a receita? Orar, clamar a Ele, pedir a Ele. E é certo de que eu não peço a alguém algo que eu sei que essa pessoa não vai me conceder, ou não pode me conceder. Não adianta você me pedir 100 mil reais, 50 mil reais, eu não tenho condições de passar. Ah, você não pode me pedir paz no coração. Na verdade, a gente já viu isso no nosso texto básico. É só o Senhor Deus, que cura as nossas feridas, que cuida da nossa vida. Ele é quem resolve os problemas da nossa alma. Aí ele diz aqui para o salmista, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei. Olha só, então Deus sempre nos ouve em nossas angústias, em todas as nossas aflições. Pelo menos da angústia Deus diz que vai nos livrar. Às vezes não vai nos livrar daquele problema. Talvez não ressuscite aquela pessoa que a gente gostaria de que ele ressuscitasse. Mas pelo menos o coração, a nossa alma, o nosso interior, o nosso íntimo, ele vai deixar em paz. Então preciso invocar a ele. Agora tem algo mais específico sobre isso. É aí que a gente vai agora para o próximo texto, tá bem? Marcos capítulo 14, e a partir do verso 32, e a cena você já sabe. Jesus na noite em que foi traído. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus Cristo, que o texto está dizendo de que ele foi, nesse momento, já sabendo o que estava para acontecer, na noite que foi traído, no Getsemane, nós já sabemos a conclusão dessa história toda. Aqui está dizendo o que estava passando em Jesus, na vida de Jesus. Aqui está dizendo de que ele começou a se sentir tomado de pavor ou de perplexidade, ficou pasmo com aquilo que estava para acontecer. Pasmo certamente pela traição, pasmo pelo sofrimento que ia passar, já tinha notícia disso, mas principalmente nesse momento das trevas, que Jesus mesmo fala, aquele momento de escuridão, escuridade completa, aquilo deixou Jesus pasmo, porque ele estava para receber ou assumir o pecado do mundo inteiro sobre si. Versículo 34 diz, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Profundamente triste. Ou melhor, aquela tristeza
mortal, a tristeza tão grande que pode nos fazer morrer. Aí Jesus apresenta aqui, né? Confiando e falando, compartilhando com aqueles discípulos dele, os três, Pedro, Tiago e João: eu estou profundamente triste. Essas palavras, obviamente, não dá nem para expressar direito. Mas Jesus fala: ficai aqui e vigiai. Vigiai por vocês, certamente. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, quer dizer, saindo de perto daqueles homens, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. A franqueza de Jesus, vendo aquela situação tão difícil. Aí Jesus abre, obviamente, o coração, não precisa abrir o coração para Deus, porque Deus já sabe. Mas é importante que nós externemos, muitas vezes, aquilo que dói, onde dói, por que dói e o que nós estamos realmente sentindo. E aí aqui diz: se for possível, eu quero ser poupado desse momento. Será que tem condições, né, de eu morrer logo, né, morrer e pronto? E aí, claro, né, tinha todo aquele processo, aquele sofrimento todo. Humanamente, Jesus sofreu todo esse sofrimento, sofreu essa carga toda, e aí Jesus falou isso. Mas olha, o versículo 36 mostra claramente o que a gente deveria aprender com isso também, que nos ajuda a entender sobre como que a gente pode ficar livre da angústia. Aí Jesus dizia: Abba, Pai. Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Abba, Pai é uma expressão judaica para dizer papai, paizinho. Mostra exatamente o relacionamento que Jesus estava tendo, sempre teve com Deus, com o Pai. Um relacionamento íntimo. Nós nunca podemos imaginar, embora, né, de que Deus seja severo. Deus é, de fato, duro contra o pecado. A gente não pode imaginar que Deus sempre está com chicote, querendo nos torturar. E a gente não pode olhar para Deus como sendo um Deus do trovão, né? Um Deus que vai fulminar a gente sempre. Não, Deus é aquele que quer ser chamado de papai, paizinho. Por que isso? Porque a nossa relação com Ele sempre tem que ser uma relação de carinho. Quando eu estou em pecado, eu tenho que temer, eu tenho que tremer, eu tenho que correr. Mas o texto aqui diz muito claramente, né? Abba, Pai. Papai, tudo te é possível. Saber disso é espetacular para a gente. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Tudo, nada passa despercebido por Deus. As nossas dores, todas elas, Deus conhece. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Se o Senhor quiser, o Senhor me livre disso. Contudo, quer dizer, mais do que essa questão de eu querer de ficar livre dessa dor, aí Jesus fala: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Jesus sabia que logo depois ele ia para a cruz. Jesus estava submisso, dizendo para Deus, dizendo para o Pai, dizendo para a primeira pessoa da Trindade, dizendo para o nosso Deus também, nosso Senhor, dizendo assim: o Senhor pode todas as coisas, mas antes de eu querer aquilo que vou te dizer agora, eu quero que o Senhor saiba que eu prefiro a vontade do Senhor, mesmo que isso me doa, mesmo que isso seja ruim para mim, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja difícil. Então, vamos pensar um pouco nisso? Porque logo depois daqui, Jesus, pelo menos 3 vezes, ele estava dando bronca nos discípulos porque não estavam orando com ele, não estavam vigiando com ele. E Jesus já estava para ir ser preso e ser, obviamente, condenado, maltratado, para ser crucificado. Jesus, então, logo depois aqui, ele já saiu daquela situação de angústia, assumindo de fato o propósito pelo qual Deus tinha enviado seu Filho amado, que era morrer na cruz, sofrendo pelos nossos pecados. O que a gente olha e o que a gente aprende, o que a gente pode aprender com
esses dois blocos de textos aqui, mas principalmente este último agora. Queria que você guardasse no seu coração e compartilhasse com outras pessoas a respeito da angústia, ok? Eu queria apresentar 3 lições de como nós podemos obter a cura para essa ferida da alma. Estou angustiado. A angústia nem sempre é pecado, você viu aqui com Jesus, mas viu como pecado na vida daquele fariseu ou naquele judeu. Porque muitas vezes a angústia ela está diretamente ligada à tristeza. Ou é tristeza muitas vezes pelo pecado, ou a tristeza pelo sofrimento que não é pecado. Mas de fato, como falei, nem sempre é pecado, mas pode ser pecado. E quando está ligado, por exemplo, a desespero ou desconfiança da bondade de Deus, aí sim é pecado. Quando a angústia não vai embora, pode estar ligada à falta de fé. A falta de fé de que Deus está no controle. Isso é curativo, isso cura, isso nos dá alívio, saber de que Deus está no controle. Guarda isso no seu coração. Três boas razões para você aprender, ensinar outras pessoas também como se livrar da angústia. Você que tem Jesus na sua vida, você que entregou a sua vida para Jesus salvar. A primeira é assumir fé e fragilidade. Então, Deus está no controle sim. Assumir nossa incompetência diante dele e diante das circunstâncias também, a gente já está usando fé. E devemos usar essa fé para assumir de que sem ele não somos nada. Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Então a gente não corre para cá, não corre para ali. Não adianta a gente ter palavras motivacionais no momento de angústia. Já reparou? Não adianta, para quase nada. A gente não consegue combater a angústia com palavras motivacionais. Ah, você é inteligente, ah, você é capaz, ah, você é bonito. Olha no espelho e diga para você mesmo, eu sou o cara. Isso não adianta nada. Manda, por exemplo, uma mãe dizer isso quando ela perde um filho. Só vai piorar a situação. Lembra, sabe que pais criando crianças pequenas, né? Quando não sabe a razão pela qual os filhos estão chorando, não entendeu muito bem, muitas vezes, elas querem obedecer ao pediatra. O pediatra fala, sabe o quê? Toda vez que seu filho chorar, dá o peito, porque o pediatra muitas vezes acha que você é estúpido. Você não pode aprender, mesmo criança com poucos dias de vida. Então, quando o filho chorar, dá o peito. E às vezes a criança está chorando por desconforto, ou no estômago, ou azia, ou coisa parecida. E a última coisa que ele precisaria nesse momento era de mais leite. Então, imagina, uma pessoa que foi rejeitada, ela não quer saber das suas qualidades. Não adianta a gente ficar falando para ela, né? Ah, levanta a cara, olha, você é importante, você é o bonzão, você faz isso, faz aquilo outro. Não. Uma pessoa que foi rejeitada, por exemplo, está angustiada por causa disso, ela não quer saber das suas qualidades. Ela quer ser amada de graça. É aquilo muitas vezes que a gente quer se sentir no colo dos nossos pais. É porque Deus é grande, a gente quer se sentir amado por Ele, querido dEle. Por quê? Porque Ele me ama. Não porque eu sou alguém ou eu faço alguma coisa. Ele me ama de graça. Paulo mesmo fala a respeito disso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem angústia. Nem angústia. Romanos 9 fala sobre isso. Você pode ler e verificar que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, você acha que uma droga vai nos ajudar a resolver esse problema? Não vai. Mesmo porque passou o efeito da droga, está aí a gente de novo com o mesmo problema, e ele piorado, porque além do problema da angústia, a gente está viciado no medicamento. E sobre isso, sobre medicamento, a gente vai falar depois, provavelmente quando falarmos sobre depressão. Segundo lugar, ter um ambiente e uma atitude especial de oração. Jesus saiu daquele local, deixou os discípulos, depois deixou os 3 mais próximos dele e foi para um lugar reservado, um local adequado. Um local separado demonstra desejo de um encontro mais vívido com o Senhor.
A gente precisa ter uma atitude diferente, ou de se ajoelhar, ou de se curvar, ou de se deitar no chão. A gente precisa ressignificar a nossa conversa com Deus. E é isso que você precisa aprender. Está angustiado? Então, primeira coisa, assume a sua fragilidade mesmo. A segunda, vai para um local e tenha uma atitude de oração totalmente diferente ou muito especial. Se reserva, vai para o quarto, fecha a porta, vai para um canto, vai para o meio de algum lugar onde você não vai ter perturbação nenhuma. Vai para um local onde você pode ter um momento mais vívido. Ressignifica esse momento de oração. E em terceiro lugar, eu acho que isso aqui nos ajuda também, é orar com sinceridade e submissão ao propósito de Deus. Ter fé não quer dizer que a gente não vai sentir dor. Ter fé não quer dizer que a gente não vai desejar alívio das coisas. Ter fé, coisas ruins, né? Ter fé é crer em Deus, de que Ele está no controle. Ter fé verdadeira é, o Senhor está no controle de tudo, apesar dele estar me deixando, permitindo eu sofrer. Por quê? Porque ele tem um propósito nisso. Submissão é entender de que tudo que está dentro do propósito de Deus vai ser melhor se for realizado. Se Ele quer realizar na minha vida, amém, por isso. Propósito é igual a significado. Então, propósito significa significado. Propósito é significado. Você tem propósito de vida? Entende exatamente que você é uma criatura? A criatura tem um propósito. Tudo que foi criado para alguma coisa. Você tem que descobrir isso rapidamente. O cristão tem um significado. Quem não é cristão ou quem é ateu não pode admitir que tem significado ou que tem propósito. E se a gente tem, de fato, significado, então eu preciso descobrir qual é esse significado, esse propósito. Nós fomos criados por Deus para, olha só, parecer com Jesus, espelhar Jesus e espalhar Jesus. Então eu consigo o meu propósito com melhor eficácia, com mais eficácia, quando eu pareço com Ele. Então, uma pessoa que vive angustiada não está parecendo com Jesus. Então, Deus quer tirar a angústia do seu coração. E como é que Ele vai tirar? Em primeiro lugar, eu preciso assumir a minha fragilidade, mas também a grandeza de Deus. Em segundo lugar, eu preciso orar reservadamente. Estou com angústia? Vou para um local de oração, ou uma atitude de oração. E em terceiro, é claro, com sinceridade, dizendo para Deus, Deus, está doendo mesmo, mas eu prefiro o Senhor. Ai, Senhor, se o Senhor puder, me livra, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas sim a tua. É isso que Deus quer ouvir com sinceridade no nosso coração. O cristão sem significado, ele não consegue admitir que tem um propósito. Então ele está muito mais vulnerável às intempéries da vida. Pense bem nisso. Tem muito cristão que prefere essas enfermidades da alma. Sabe por quê? Porque ele não entende que tem um significado, tem um propósito. E aí, consequentemente, ele fica para trás. Consequentemente, é muito mais atacado pelos problemas, as dores, as enfermidades do coração, do seu interior, da alma. Antes de terminar, eu só queria dizer, você sabe como uma pessoa pode pertencer a Deus? Porque só aqueles que pertencem a Deus que têm acesso a essas verdades. Pode ter acesso a esse benefício. Você sabe como uma pessoa pode pertencer a Deus? Se você tem dúvidas quanto a isso, não deixe de perguntar aqui, ou no bate-papo, ou nos comentários. A gente vai ter prazer de dizer mais especificamente e melhor para você. Tá bem? Queria orar agora, mas antes, porém, eu queria fazer um desafio para você. Primeiro, se isso é útil para você, se você aprendeu isso e sabe que isso é importante para outras pessoas, primeiro, dê um like
nesse vídeo? Muitas pessoas que assistem, elas esquecem de dar um like. Dê um like agora, 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 agora. Dê um like no vídeo. Segundo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você vai ajudar a que outras pessoas tenham contato com isso, você se inscrevendo. E também você pode até clicar no sininho, para que você seja alertado quando estiver começando uma transmissão desse canal. Ok? Então vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela tua boa mão e graça que nos alimenta o nosso espírito com a tua palavra. É muito bom saber que o Senhor tem a receita para curar as feridas da nossa alma. Tua palavra é perfeita e restaura a nossa alma. É isso que diz e isso é que é verdadeiro. A gente acredita nisso e tem sido beneficiado pelo Senhor com essas verdades. Muito obrigado. Continua nos abençoando, abençoe toda a igreja, todos os irmãos, toda a nossa comunidade cristã, todos aqueles que estão próximos da gente. Abençoe os nossos familiares também, abençoe os nossos amigos, com a mensagem que o Senhor nos tem dado para a gente compartilhar com essas pessoas. Nos ajuda a sermos agentes do Senhor para beneficiar outras pessoas que estão precisando do apoio do Senhor, da graça do Senhor. Nos ajuda a fazer isso. Que esses dias sejam dias que eu vou compartilhar, que vamos compartilhar, vamos semear, vamos dizer para as pessoas que o Senhor cura qualquer angústia. O Senhor cura as feridas da alma. Nos abençoe para o Senhor, para que possamos glorificar o Teu nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Eu queria que você entendesse de que o Evangelho, obviamente, vai com você, mas não esqueça, obviamente, de caminhar na direção de Jesus. Boa semana, Deus abençoe sua vida. No próximo domingo a gente vai estar aqui com uma outra mensagem dentro dessa grande série que estamos tratando agora, nesses dias tão difíceis que as pessoas estão passando. Mas isso, obviamente, para nós cristãos, temos a receita e a gente, ao mesmo tempo, podemos ser beneficiados, podemos beneficiar outras pessoas também com essa mensagem. Jesus te abençoe. Não esqueça também de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Um abraço, até a próxima semana. Até mais.